Acho que existem talvez perguntas, mas falando aqui com Marcelo, a ideia é que vocês guardem as suas perguntas para a última apresentação, ok? Para isso seja bom se vocês fazem uma nota para você mesmo, para não esquecer, e logo fazemos. Porque já tem algumas perguntas e eu vou falar dessas coisas e possivelmente algumas perguntas nós vamos responder ao longo dessas noites, mas se tem outras perguntas, a última noite, ok? Aqui temos uma lógica de o povo quebrantou 7 anos literais e Deus castigou 7 anos proféticos, ok? Vocês lembram na história onde Moisés, Josué, mandou as espias para entrar na terra, para ver a terra? Quantos dias eles ficaram lá? 40 dias literais. Mas porque eles não acreditaram que Deus poderia dar a terra para eles, como foi esse castigo? 40 anos. Ok? Esses 40 dias proféticos. Mesma lógica na Bíblia. Eu acho que tem mais exemplos, mas esse é um exemplo bem conhecido. 7 anos quebrantamento, 7 anos proféticos de castigo. 40 dias quebrantando a fé, o pacto, 40 dias proféticos de castigo. Então a ideia aqui nesse capítulo de Levítico 26, que fala de 7 anos, é uma coisa que não contradiz a lógica bíblica e não é uma coisa impossível, mesmo que aqui solamente fala de 7. Vou castigar a vocês 7. E a verdade é que Moisés falando de um castigo de 7 anos é mais que isso. Não sei se vai dar tempo nesses dias de entrar nos detalhes dessa profecia, mas no acampamento, na próxima semana, vamos ter tempo para entrar mais em alguns outros detalhes. E é mais que somente falando aqui dos 7 anos, literal. É mais que isso. O que Deus está fazendo aqui é mais, muito mais que isso. Não somente fala dos anos. O número 7, vocês compreendem, tem muita profundidade na Bíblia. Tem um significado muito amplo. E por isso aqui eu compreendo que por esse motivo ele não falou 7 anos, falou 7. Porque significa anos, mas significam outras coisas também. Ok, mas agora temos que saber. Sim. Isso somente é a lógica dos porque 2520 anos, mas como foi aplicado, ou como nós podemos aplicar aquela profecia para ver quando começou, quando terminou. E vamos aqui ler. Primeiro vamos a demonstrar ou colocar a solução de Guilherme Miller. Guilherme Miller, quando falou isso, ele viu que tem um castigo de 2520 anos, ok, 7 tempos. Mas quando começa? Quando termina? E segundo o texto, o quebrantamento da lei tem que chegar a certo momento, a certo ponto. Não porque o povo, a primeira vez que quebranta a lei, Deus vai castigar. Deus é misericordioso. Ele dá muito tempo. Ele manda os profetas para amonestar o povo. Mas se o povo, mesmo com essas coisas, não ouve, e se depois ainda não ouve, os inimigos já atacam, eles ainda não querem ouvir, a imagem que a Bíblia usa é isso aqui.
é como um copo. O copo pode ser cheio até aqui, mas no momento que o copo está cheio até em cima, Deus vai aplicar o castigo. Deus vai tirar o copo. O copo tem que estar cheio. E na mesma coisa na história do povo de Israel. Teve algum momento quando este povo quebrantou demais. E a paciência de Deus chegou a seu limite, a seu fim. Muitas vezes, nesse aspecto de Cristo, é um aspecto que nós não lembramos. Nós lembramos do Cristo que perdona o pecado, ao Cristo de amor, ao Cristo que tem paciência, ao Cristo que morreu na cruz. Mas Cristo não só é isso. Cristo também é justo. Cristo é perfeito. Cristo também guarda os mandamentos. Cristo também faz justiça para aqueles que guardam os mandamentos, para aqueles que foram perseguidos e tudo isso. Por isso Cristo fala no Mateus 10, eu não tenho vindo para trazer paz. Mas que? Mas espada. Esse aspecto do Cristo, de Deus, é um aspecto que nós talvez não gostamos muito. Não gostamos muito. Tem uma parte aqui de Deus, um lado de Deus, que significa castigo. Pode significar castigo. Ok? Na espada, em cima do povo de Israel, chegou no momento também. Chegou a espada. Chegou ao castigo, o castigo em cima do povo. E Miller, estudando aquela história do povo, nós temos que lembrar que o povo estava dividido. Não é assim? O povo teve três reis, Saul, Davi e Salomão, que foram reis em cima de um reino unido. Mas depois de Salomão, o reino foi dividido em 2 reinos. Temos o reino de Israel e o reino do Judá. 2 reinos. O reino do norte também, o reino ficou no sul. E tem outros nomes para aqueles reinos, mas não? São 2 reinos. E agora, aquele reino com a cidade, a capital de Jerusalém, e Miller fez aquela lógica. Na história de Judá, num certo momento, vou mudar a frase. Na história de Judá, chegou um momento quando eles não foram mais independentes como nação independente. No tempo de Cristo, qual foi o rei do Israel no tempo de Cristo? Herodes. Mas ele não foi verdadeiramente o rei que podia fazer o que queria. Não sei como vocês falam aqui. Ele foi subordinado aos romanos, ok? Então, mesmo que eles tiveram rei, mesmo que eles existia a nação de Israel, o Judá, eles não estavam livres. Eles tiveram um rei em cima deles, o Império Romano. E não somente existia essa dependência, mas aqueles também tiveram seus soldados, não é assim? Dentro do mesmo reino, controlando tudo. Então, no momento que Judá deixa de ser livre, foi o momento quando eles foram conquistados pela primeira vez e sometidos pela primeira vez na história pelos assírios no ano 677 a.C. O nome do rei foi Manassés. Manassés.
aquele rei foi levado preso e depois desse momento ainda Judá teve mais uns 7 reis, mais 6 reis, mas todos aqueles reis não foram reis livres, foram reis subordinados, ok? Por essa razão, Miller falou, ok, neste ano 677, o povo judeu recebeu o seu castigo, e o castigo é o mesmo que aqui fala. Vai ver o inimigo, vai entrar nas suas terras, vai conquistar tudo, a sua terra já não vai ser de vocês, eles vão pegar vocês, vão levar vocês na outras terras, etc. Vocês têm que ler todo o capítulo 26. O cumprimento do Levítico 26 claramente foi nesse momento que os assírios entraram nas terras, capturaram o rei, someteram o povo e quebrantaram a independência do povo judeu. Ok? Dentro de pouco vamos ler aqui um texto da lógica mesma, nas palavras mesmas do Miller. Se você agora faz a matemática do ano 677 e lembra que aqui temos antes de Cristo, sempre tem que añadir um ano depois de Cristo, não? Você chega ao ano 1844. Miller achou 43 porque ele não viu aquele erro aqui do añadir um ano, porque antes de Cristo tem um ano, depois de Cristo tem um ano, depois desse momento, ok? E quando Miller descobriu aquela data, vamos colocar primeiro como ele viu o assunto, 1843. Isso foi no livro de Levítico. Livro de Levítico, ele descobriu isso, Levítico 26. E a técnica do Miller foi assim, ele estudou a Bíblia do começo até o fim. Ele começou a ler a Bíblia, não do Moisés até o fim. E aqui no Levítico 26 ele descobre essa profecia. E quando ele foi continuando de estudar a Bíblia, certo momento ele chegou a Daniel 8. Em Daniel 8, 14, ele descobre outra profecia, a profecia mais conhecida, 2300 anos. Aquela profecia começou no ano 457. E que maravilha foi descobrir isso para ele, quando ele vê que aquela profecia também termina no mesmo ano. Ok? Por isso, aquele descobrimento é muito interessante. Por isso é muito importante. Agora, Miller tinha duas profecias terminando na mesma data. Por que isso é importante? Porque na Bíblia tem um princípio. E esse princípio é que você precisa 2 ou 3 testigos para provar, testemunhas para provar um caso. Não é assim? Cristo mesmo fala, eu não estou dando testemunho de mim mesmo, mas o Pai e o Espírito testemunham de mim. Tem 2 que dão testemunho do que ele fala. E todo o Antigo Testamento tem essa lógica. Se você acusa um irmão, você precisa 2 ou 3 testigos. Nós, na Bíblia, somente temos Daniel 8:14 para provar os 2300 anos. Certo? Na Bíblia. Não tem outro testemunho para provar aquele ano 1954 na Bíblia. Agora, Miller tinha 2.
tem outros 1520 anos que também apontam no mesmo ano, 1844. Muito importante isso para provar uma data, para provar um ponto de fé importante, ok? Podemos ler agora o texto aqui, nas mesmas palavras do Guilherme Miller. Em que página é isso? Fala Miller, 11. Deus, não. Eu tinha a Cruden's Concordance. Yeah? Página 12. Página 12. Página 12 diz o seguinte: eu tinha a Cruden's Concordance, que eu penso ser a melhor do mundo, a concordância. Então eu a peguei e, juntamente com a minha Bíblia, sentei-me em minha escrivaninha e não vi nada que isso, exceto um pouco dos jornais, porque eu estava determinado a saber o que minha Bíblia significava. Comecei em Gênesis e li vagarosamente, e quando eu chegava a um texto que eu não conseguia entender, procurava pela Bíblia para descobrir o que ela significava. Ele significava. Depois de ter lido através da Bíblia dessa maneira, quão clara e gloriosa a verdade apareceu, eu descobri o que eu tenho pregado a vocês. Eu estava satisfeito de que esses 7 tempos terminaram em 1843. Então, eu cheguei aos 2.300 dias. Eles trouxeram-me a mesma conclusão. Mas eu não tinha ideia sobre descobrir quando o Salvador estaria vindo. E eu não conseguia acreditar nisso. Mas a luz atingiu-me tão forçosamente que eu não sabia o que fazer. Agora eu pensei, devo colocar esporas e culotes, não irei adiantar a Bíblia, não pagarei. O que quer que a Bíblia ensine, irei me firmar nisso. William Miller, 16 de novembro de 1842. Ok. Lembram que o outro texto do Elena White, ela falou, foi-lhe dado o início da cadeia de verdade. O que é uma cadeia de verdade? O cadeia tem, não sei como... Elos. Tem isso, não? O primeiro, o segundo. Depois, na história adventista, Deus permitiu que o povo descobrisse mais. Mas o começo dessa cadeia foi dado a Guilherme Miller. E se você estuda o que fala Miller, o que ele descobriu, essas mesmas palavras que ele dá. A primeira coisa, 2520. A segunda, 2300 anos. Depois, 1335 anos. Ok? Isso foi o começo da cadeia de verdade. Porque essas foram as primeiras profecias descobertas por ele. E eu acredito que é correto o que fala a irmã White. Ela falou que Deus mandou o seu anjo para mover o coração dele, para guiar o pensamento dele, para influenciar a mente dele continuamente. Não foi um robô, mas ele permitiu, e dessa maneira Deus poderia guiar aquele homem. Isso é muito importante na lógica de tudo isso. Eu não falo hebreu, eu não falo grego, eu não sou um teólogo, eu não sou experta. O irmão falou que eu estudei 10 anos de profecia. Eu tinha que rir, porque 10 anos, acho que muito pouco. Nada.
10 anos, somente 10 anos na minha vida, uma pequena porção da minha vida eu estudei profecia, é muito pouco. Então, o que eu falo não é importante, não tem um peso, ok? Eu somente procuro de transmitir, de explicar a lógica de aqueles homens. Por isso eu estou colocando aqui os textos dele, o texto de Ellen White, o texto bíblico. Que o que eu entendo pode ser muito interessante, pode ser muito profundo, inteligente, mas não tem peso. Eu sou um human being, ser humano, somente um ser humano. Não? Eu não descobri nada disso. Aquelas coisas, vamos falar logo da história do descobrimento ou do redescobrimento dos 2520 anos, uma coisa que aconteceu no nosso tempo, nossa geração. Eu acho isso também parte dessa história, é muito importante de compreender isso. Mas aqui temos informações muito simples. Vocês podem investigar e deveriam investigar se é certo o que eu estou dizendo, se as conclusões que eu estou fazendo são certas. Procuram ler o que, lamentavelmente, tampouco tem muito, eu acho quase nada traduzido de Guilherme Miller ao português, ou tem? Tem os livros, os escritos de Guilherme Miller? Não. Acho que em nenhum idioma. Não tem em alemão, não tem em espanhol, só em inglês. Mas vocês falam inglês também. Muitos de vocês falam inglês. É importante ler aquelas coisas, mas por que é importante? Ellen White fala que Deus guiou aquele homem. Ok? Então, isso foi a lógica de Guilherme Miller. 2520 anos depois do ano 677, terminando no ano 1844. Muito interessante. 10 minutos mais, ok. E isso que eu estou dizendo aqui, para mim, aquela profecia, uma das coisas que aquela profecia está fazendo é simplesmente ajudar a compreender o que nós já acreditamos. Mas isso não é uma coisa para subestimar. Aquela profecia somente diz: isso aqui verdadeiramente é correto. Verdadeiramente é correto. Eu sei que vocês têm no seu povo um homem que pode também aportar outras datas da astronomia, da matemática, da história. É muito bom isso. Basicamente, dizendo porque o começo foi aqui no outono. Não é assim? Ok? Mas aqui temos da Bíblia outra profecia que marca aquela data. Dessa maneira, eu não vejo o peligro, não? Peligro da profecia dos 1520 anos. Nos dá algo que já conhecemos, mas não é somente isso. Vamos a falar mais logo disso, porque quando Deus permite que o homem descubra a profecia, isso tem sempre um porquê, tem sempre um motivo. Se Deus quer que nós descobrimos aquela profecia hoje, então Ele tem alguma ideia de trás disso. Nós não podemos rejeitar a luz, não podemos dizer: eu acho que não é muito importante para mim, é interessante, mas para quê? Ok? Vou procurar de dar uma ideia porque isso também é importante para nós, de compreender a lógica de Miller, a lógica dos pioneiros. Ok. Talvez deveríamos quase concluir aqui com o texto do 2 de Crônicas, porque eu sei que nós não conhecemos, muitas vezes não conhecemos muito bem aquela história,
mas seria bom de ler 2 Crônicas 33, do 10 até 10, 11, 12, para ver aqui como a Bíblia descreve o começo desse castigo. 2 Crônicas 33, verso 10. E falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e amarrando com cadeias e o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante Deus, o Deus de seus pais. Ok. E isso aconteceu. Se outro povo entraria no Brasil e pegaria o presidente e a presidente do Brasil, levando-a para outro país, ok? O que seria isso? Eu que falei algo divertido, eu acho. Hã? Ok. O Brasil mesmo pode ter um presidente, mas vai perder a independência, ok? Porque muitos têm um problema com essa data e falam mais no fim do império do reino do Judá. Não foi no momento quando Nabucodonosor tem vindo para levar o povo à Babilônia, mas isso não foi o começo do fim. Não, isso só foi o fim do fim. Mas o começo foi aqui, quando o primeiro rei, Manassés, foi tomado preso e sometido. E vocês veem que aquela história do Manassés tem muito que ver com o tempo de Daniel, porque aquele rei dos assírios cativou ou someteu, conquistou a Judá, e os assírios foram conquistados pelos caldeus, e porque o povo queria se liberar no momento que mudou o governo de em cima, ele tem que entrar novamente na terra com Nabucodonosor, someter novamente o que já foi deles, ok? A rebeldia do povo que não estava livre. Ou seja, a caída de Jerusalém no tempo do Nabucodonosor é uma história de um povo que já estava conquistado. A história de um povo que já foi na situação de escravos. Então, na oração aqui de Neemias, a oração de Daniel, aqui nesse tempo, isso foi uma consequência direta do que aconteceu no ano 677. Ok? Então, essa é a relação que nós aqui podemos encontrar, uma relação direta daquelas histórias. O cativeiro na Babilônia, a caída do povo, etc. Tudo é uma história. E deveríamos ler mais outro texto em 2 de Reis. Segunda de Reis 21, 11 ao 18. Segunda Reis 21, 11. Portanto, Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e até também ajudar a pecar com os seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos, e estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém
como quem limpa o prato, limpa-o e vira-o para baixo. E desampararei os restantes da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos os seus inimigos. Verso 15. Portanto, fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar, com que Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto ao mais dos feitos de Manassés e tudo quanto fez, e ao seu pecado, que praticou porventura, não está escrito no livro de Crônicas e dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Quando Miller entende que aquele castigo tem que ser o castigo do Levítico 26, eu acho que é lógico, porque depois disso, ou antes disso, não tem outro acontecimento tão grande, outro castigo tão grande como aquele. Quando o povo deixa de existir na liberdade e todos vão para a Babilônia, o seguinte grande evento é quando Cristo morre na cruz e quando Deus termina o pacto com seu povo, ok? Mas dentro disso não tem outro evento, outro acontecimento tão grande comparável com o castigo de Deus para o seu povo. Vamos a fechar com uma pergunta aqui que vai dar começo para amanhã. Aqui no versículo 13 fala: estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Que é isso? Que significa isso que só Judá Deus vai colocar o cordel do Samaria? A pergunta é, nesse momento, quando Deus deixa que os assírios conquistam a Judá, onde estava Israel? Onde estavam os 10 tribos do norte? Porque Judá, somente Jerusalém. Os outros tribos não são Judá, são Israel. Onde estavam eles? Quando eles foram levados preso, sometidos, levados preso à Babilônia. Alguém lembra onde estava Israel? Mas não tinha mais Israel. Não existia Israel. No momento que Judá é conquistado, que os assírios entram, Israel não existia mais. Deus já tinha castigado ao Israel, e aquele mesmo cordel que ele colocou em cima de Israel, agora, alguns anos depois, ele também coloca em cima de Judá. Então aqui, dentro desse estudo, a pergunta é essa: se Deus castigou aqui somente Judá, o que é da história de Israel? Quando foi castigado o Israel? O que aconteceu com Israel? Foi verdadeiramente correto de Miller de ver o castigo de Deus começando neste ano com Judá? Ou deveria ele, talvez, ter considerado a história de Israel e colocar o começo dos 2520 anos aqui, quando eles foram levados, tomados presos, sometidos e deixam de existir como nação independente. Ok. Então agradeço a sua presença, o seu interesse. Vamos a convidar todos vocês de
aparecer, ver de novo amanhã, na mesma hora, 7:30. Vamos dar a resposta nessa pergunta, o castigo de Israel. Vamos explicar o ponto de vista de outro pioneiro do Levítico 26 e vamos continuar com mais coisas que abarcam nessa profecia. Muito obrigado.